Eu sou autora do livro Mediação e Inclusão Escolar, um caminho em construção, e sou autora do método MTG, que é um método terapêutico global, né? Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu estou no Instagram como Elaine Assis Oficial, tá? Eu sou CEO do Instituto Incluir, que é um instituto que tem tanto a parte de cursos quanto a parte psicoterapeuta, de atendimentos, né? E estou aí na luta da inclusão, né? Então, hoje eu recebi esse convite, né? Há mais ou menos um mês, as meninas me contactaram. E esse assunto que eu vou falar hoje é um tema para mim muito tranquilo, né? Porque a minha especialidade, na verdade mesmo, é o autismo. Eu sou muito estudiosa do autismo. As crianças que eu atendo na clínica são basicamente 90% de autistas, então eu tenho bastante estudo e também um pouco de vivência, né? São 16 anos aí na área. Minha carinha é de novinha, mas eu tenho 36 anos, né? Eu tô sendo modesta, né? Carinha de novinha. Mas eu já tenho bastante tempo aí na área, nessa caminhada. A pandemia pegou a gente de surpresa nos nossos projetos, que eram muitos presencialmente, mas a gente sempre se reinventa, né? Acho que o mais importante nesse momento é a gente ter saúde, ter vigor, né? A gente está com a nossa família, todo mundo bem, e o resto a gente vai se reinventando. Então é um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que a aula seja bastante produtiva e estou aberta também a perguntas, tá, gente? Assim, o que for surgindo de dúvidas, eu não sei como é a dinâmica, mas eu acredito que a gente tem um tempinho no final para poder trocar, tá? Adriana, se você, não sei quem vai compartilhar aí o slide, se puder, por gentileza, para a gente iniciar, para a gente aí. Só um minutinho que eu compartilho. Você prefere que eu compartilhe aqui ou você, Elaine? Eu deixei para você compartilhar, porque Tá, só acabou vou. que não abri aqui no meu computador. Tá, só um Porque eu faço minutinho. assim com os professores da pós, que dão aula no meu instituto. Eu mesmo passo para eles, eu participo de todas as aulas, então ficou no automático. Se você puder, por gentileza, passando, eu vou te falando. Tá, já tá abrindo aqui. Tá certo. Nós temos 45 pessoas na sala, né? Já tá bastante cheia. Time do Mais sempre presente, uma galerinha aí, muito bom reencontrar vocês, gente. A gente fica Muito bom, né? A gente fica muito feliz, né, de pessoas que estão buscando realmente conhecer um pouco da inclusão, né? É muito. Ai, gente, desculpa que ficou aula da pós-graduação, porque eu também uso esse material aqui na aula, esqueci de tirar. Desculpa, tá? Esse aqui é só a introdução. Pode passar, por favor. Aqui ou passa mais? Tá bom, pode ser aí. Então, a gente vai falar um pouco sobre autismo e diagnóstico, tendo uma visão do DSM-5, né? Que é um manual estatístico de doenças mentais. O nome do manual é esse, tá? No qual o autismo está enquadrado. Mesmo que o autismo não é doença, ele está enquadrado dentro desse manual, que é um manual universal, que foi elaborado lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e ele fala sobre todos os transtornos neurobiológicos. E o autismo ele está presente dentro desse manual. A gente teve desde o DSM até 1, 2, 3, e a gente fala do DSM-5, que foi reformulado em 2014. E o DSM-5, ele tirou a síndrome de Asperger, né? A gente não fala mais, nós profissionais, aquela criança é Asperger. Essa nomenclatura, ela não existe mais. A nomenclatura também de TGD, ele tem um transtorno global do desenvolvimento. Não existe também essa nomenclatura. Assim como não existem mais crianças superdotadas, né? Existem crianças com altas habilidades. Então, o DSM-5,
ele veio para mudar um pouco dos critérios do autismo, né? E a gente vai falar sobre o diagnóstico do autismo, do TEA, o transtorno do espectro autista, dentro do DSM-5, né? A gente vai falar, tá, que hoje não existe nenhum exame clínico que faça o diagnóstico do TEA, né? Então, o diagnóstico do TEA, ele é somente feito através de rastreio, que a gente fala, né? Que seriam alguns testes de preferência psicológicos ou neuropsicológicos, né? O primeiro passo é passar por um neuropediatra, né? Um neurologista infantil, e provavelmente esse ele vai fazer os testes e vai passar por uma avaliação neuropsicológica ou psicológica, tá? Então, assim, o autismo, né, ele mudou muito de cá para lá, né? A gente não vai dizer mais que aquela criança com autismo é uma criança que não tem contato social, que tem movimentos repetitivos, enfim. A gente vive agora com 3 sintomas específicos para a identificação do TEA, que seria o quê? A dificuldade de interação social, isso em todos os graus. Vou falar daqui a pouco dos graus. Então, um dos principais sintomas, né, indícios que a criança tem, o TEA, é a dificuldade de interação social, os problemas de comunicação social também, e os comportamentos repetitivos, restritivos e a questão sensorial. Então, assim, a gente começa a identificar e fazer o rastreio do TEA hoje, né? O DSM-5 fala que nós podemos fazer um rastreio a partir de 1 ano e 8 meses, tá? Porque a gente tem 2 tipos de autismos detectados. A gente tem o autismo de nascença, tá? Não sei se alguém já escutou esse termo, no qual a criança já nasce com algumas características, então, enquanto ela é lactente, ela não mantém contato visual com a mãe. O momento de maior interação de uma criança com sua mãe é na amamentação. Você está amamentando o seu filho e ele olha dentro dos seus olhos. É o momento de maior interação entre mãe e filho. Na criança que tem o TEA, ela se alimenta somente para se nutrir. Ela não tem contato visual. Ela é hipotônica, né? Ela é muito molinha, então ela tem dificuldade de tônus muscular da cabeça, ela tem dificuldade na hora de engatinhar, de balbuciar. E aí são alguns sinais que quando chega a 1 ano e 8 meses, um neuropediatra, ele pode fechar um diagnóstico. E a gente tem também o autismo regressivo, que é pouquíssimo conhecido, tá? O autismo regressivo, esse é o termo. É o TEA na qual a criança falou, andou, interagiu, teve um desenvolvimento super normal dentro do que é esperado da faixa de desenvolvimento. E quando essa criança chega até os 5 anos, então pode ser com 1, com 2, com 3, com 4 ou com 5 anos, essa criança começa a apresentar algumas características do TEA. Eu, particularmente, eu acho muito sofrido, porque quando a mãe chega lá no consultório e fala assim, mas eu não sei o que está acontecendo, porque a criança falou, andou, interagiu e de uma hora para outra, essa criança começa a ter dificuldades de interação social, problemas sensoriais, comportamentos repetitivos e restritivos, e ela tem o autismo que a gente chama de autismo adquirido. Claro que depois, quando se fizer um mapeamento cerebral, vai verificar que ela já tinha o gene do autismo, mas ele foi aparecendo de uma forma mais agressiva até do que quando a criança nasce com o TEA, tá? Esses sintomas de dificuldade social, comportamentos restritivos, eles vão sempre variar de uma criança para outra, né? A gente não tem um autista igual a outro, a gente tem os autistas. A gente fala de algumas características, mas a gente pode colocar o autismo dentro da singularidade, tá? Autismo é uma coisa muito complexa, tá? E aí a gente vai falar sobre o que é autismo, né? E o que ele ocasiona na vida do indivíduo. O transtorno do espectro autismo é um transtorno do desenvolvimento, né? Que vai causar sempre problemas sociais e comportamentos inadequados, tá? Pode passar, por gentileza.
E aí, gente, os comportamentos, né, identificados no TEA, geralmente eles ocorrem antes dos 3 anos de idade. E muitos pais, eles só procuram ajuda depois dos 3 anos, porque só acende uma luz quando a criança, ela não fala. Só que a fala, né, ela pode ser resultado de várias questões, de interações sociais, de estímulos, de falta de estímulos. E assim, os pais muitas vezes só procuram a questão do TEA, né? Abre uma luz porque a criança não fala. Então, assim, um dos aspectos que a gente tem que falar do autismo, de qualquer outra síndrome, criança com 1 ano e 8 meses tem que falar alguma coisa. É claro, gente, pelo amor de Deus, que a criança não vai falar perfeito, mas ela vai falar água, água, mamã. Ela, com 1 ano e 8 meses, segundo o Manual Estatístico DSM-5, ela tem que falar pelo menos 3 palavrinhas. Então, a gente não espera uma criança com 3 anos, e aí vem alguns pediatras, não querendo ser antiética, porque cada um na sua função, mas infelizmente a gente tem alguns pediatras que não têm formação na área, e a mãe leva no pediatra, e a palavra do pediatra para muitas mães, não, mas o pediatra falou, mas cada criança tem o seu tempo. Isso me incomoda muito. Claro que a gente tem um desenvolvimento que a gente chama de singular, mas se a gente tem lá um ponto de interrogação e vê que a criança não está falando, não está interagindo, procura mais rápido possível, né? Porque assim, a gente sabe enquanto mãe, né? A gente sente quando a criança, ela tá ali e, né, e fora de alguma coisa que não tá legal. Então, assim, geralmente é antes dos 3 anos, a gente já sabe que a criança tem o autismo, tá? Os principais rastreios para fazer o teste do autismo é o MChat, né? Que é um rastreio que tem 18 perguntas. E se a criança apresentar 12 critérios, essa criança pode ser enquadrada dentro do espectro, tá? Pode passar, por favor. Agora a gente vai falar dos grupos, dos 3 grupos que o autismo foi dividido depois do DSM-5, tá? No grupo 1, a gente vai, o que a gente chamava no passado de síndrome de Asperger, hoje a gente vai chamar de autista leve. Então, gente, assim, você que é profissional, tá? Falar síndrome de Asperger não vai pegar legal. Claro que quando chega uma mãe lá no meu consultório, né, na clínica, e fala comigo assim, Elaine, o meu filho tem suspeita de síndrome de Asperger. Eu não vou ser indelicada e não vou falar com a mãe que ela está errada. Claro que não. Mas nós, enquanto profissionais, a gente já vai tratar como autismo leve, que é o grupo 1, que ele tem uma ausência completa de qualquer contato interpessoal, dificuldade em aprender a falar, incidências de estereotipias e comportamentos repetitivos. Então, essa criança, ela tem aversão a qualquer tipo de contato, a barulho, ela não gosta de ficar em lugares que tem muitas pessoas, ela tem muitos movimentos repetitivos e estereotipados devido à ansiedade, é o que a gente chama de grupo 1. No grupo 1, nem sempre o cognitivo ele é afetado. A gente tem autistas leves com o cognitivo preservado. Então, a gente tem vários autistas que vão para a faculdade, que vão para a vida, que vão casar, que vão ter, assim, uma vida completamente dentro do normal, né? E do esperado. Só que ele convive com o autismo. Na verdade, né? Quando a gente começa a estudar um pouco sobre o autismo, sobre as questões de transtornos neurobiológicos, das questões mentais, não existe ninguém normal, tá, gente? Normalidade, segundo a psicologia, é padrão. Então, o que é padrão para mim, não é padrão para você, né? Então, assim, eu não posso dizer que existe alguém que é maluco, alguém que é louco, porque assim, o que é normal para mim não é normal para você. Se eu posso fazer um exemplo que eu dou sempre nas minhas aulas para quem já foi meu aluno. Eu posso falar para vocês assim, gente, nós temos 47 pessoas na sala. Vamos fazer um bolo? E eu tenho uma receita pronta,
tá? Então, vocês, enquanto alunos, eu quero que esse bolo, ele saia igual à minha receita. Inclusive, vocês terão que comprar todos os ingredientes da mesma marca que eu. Então, vai ser o pó royal, vai ser açúcar da União, vai ser o leite ninho, o Nescau e o etc. Então, vamos supor que as 47 pessoas que estão aqui, elas fizessem um bolo. E a gente, no final do bolo pronto, nós vamos apresentar o resultado. Então, eu vou falar do meu bolo, que eu sou uma pessoa que não gosto de cozinha, tá? Eu não acho legal cozinha. Eu não acho que eu me dou bem na cozinha. Eu prefiro 1000 vezes, se você me convidar na sua casa para lavar a louça, do que para fazer. Eu vou fazer o bolo porque a gente está combinando. E como vai ser o meu bolo? Eu vou pegar minha batedeira, eu vou botar todos os ingredientes, eu vou seguir a receita, eu vou colocar no forno e vou começar a mexer no meu celular. Algumas pessoas aqui, no bolo, você vai seguir a receita certinha, mas você resolveu bater as claras em neve. Algumas pessoas aqui resolveram amassar a manteiga no açúcar. E outras resolveram bater o bolo na mão, resolveram peneirar a farinha de trigo. E quando a gente for apresentar o resultado final, a gente seguiu a receita certinho, mas nós vamos ter 47 bolos diferentes. Então, onde que eu quero dizer? Que não existe padrão, não existe normalidade para qualquer síndrome, para qualquer transtorno. Assim como TEA, a gente está falando de critérios. Mas eu não posso chegar e falar, ué, mas eu vi na aula que tem que ter isso, aquilo outro. Não, são alguns critérios que a criança, que o adolescente e que o adulto podem ter, né? Porque eu tinha um autista que era meu vizinho no prédio antigo que eu morava, de 18 anos. E ele estudava, trabalhava, comunicativo. Nossa, ele gostava de ir na casa do vizinho, pedir café, enfim. E todo mundo falava assim, nossa, mas ele é autista? E aí, né, aquilo acendia uma luz, né? Como as pessoas estão equivocadas em relação ao autismo ou qualquer outra síndrome. Então, assim, o DSM-5, gente, ele veio para tirar, né, esse tabu de que o autista é aquela criança que não vai produzir, é aquela criança que vai ser criança para sempre. Depende do grau, né? Então, a gente está falando do grupo 1, que são aquelas crianças que eram enquadrados antigamente, tanto na síndrome de Asperger, quanto no transtorno do desenvolvimento, no TGD, transtorno global do desenvolvimento, e que hoje é o autismo leve, tá? O grupo 2 é o grupo do autismo moderado, tá bom? A pessoa é voltada para si, né? Então, ela tem um egocentrismo. O grupo 2, ele é um pouco mais difícil, porque eles têm uma falha no neurônio espelho, né? Não sei se alguém já escutou falar sobre o neurônio espelho. O neurônio espelho, ele está localizado aqui no córtex pré-frontal. E ele é responsável pela empatia, pela gratidão, pela imitação. Por exemplo, quando você vê um filme lá muito triste que as pessoas sofreram, nossa, eu choro. Eu choro com histórias na televisão que as pessoas, né? Outro dia eu vi uma menininha de 3 anos que ficou 20 minutos afogada numa piscina e se salvou. E quando eu vi, minhas lágrimas estavam, né, não ficou com sequela, as minhas lágrimas estavam descendo. Meu marido falou, o que foi? Eu falei, a televisão. Aí ele começou a prestar atenção, ele também começou a chorar. Porque o nosso neurônio espelho, que é responsável pela empatia, pela gratidão, pela imitação, tá? Então, quando alguém boceja perto de você e você também automaticamente tem a vontade de bocejar, é porque o seu neurônio espelho foi ativado. E as pessoas com TEA, e aí eu vou falar de todos os grupos, 1, 2 e 3, mas no grupo 3, as pessoas com TEA, elas têm muita dificuldade de ter a questão do neurônio espelho, tá? Que ela tem dificuldade de compartilhar sentimentos.
ela tem dificuldade de ser grato. Eu tenho um autista de 18 anos que eu atendo e a mãe fala, nossa, mas como é que ele tem uma dificuldade de falar muito obrigado? Sim, porque no grupo 2, que é o autismo moderado, essas pessoas, eles são egocêntricos. Então, como o neurônio espelho não foi desenvolvido, eles têm falha. Não é que eles não tenham, tá, gente? O neurônio espelho, ele tá ali presente, só que ocorre uma falha. Então, eles são egocêntricos, eles sempre são voltados para si, eles têm dificuldade de relacionamento com pessoas e com o ambiente. São pessoas que gostam de fazer tudo certinho e tudo na mesma sequência. Se você muda alguma coisa de lugar, essas pessoas, elas desorganizam, tá? Então, esse é o grupo 2. Pode passar, tá, o Luciana, por favor. Gente, se tiver alguma dúvida, vai anotando aí, mas eu acho que tá ficando bem claro, tá? E o grupo 3, que é o autismo grave, né? É o domínio da linguagem é falho. A criança pode ter uma inteligência normal ou até superior. Ela tem dificuldade menor de interação, tá? E eles conseguem avançar na escolarização dependendo dos estímulos, mesmo estando no quadro grave, tá bom? Pode passar, Lu, por favor. E aí a gente vai falar também de comorbidades. É impossível a gente falar de autismo sem comorbidade. 90% dos casos de autismo tem alguma comorbidade, que é uma síndrome associada a outra. Raramente a criança tem só o autismo. Então, assim, quando faz o diagnóstico, a gente tem que ter em mente isso. Muito difícil uma criança vir somente com TEA. E os que mais têm de indícios, né? Que é o DEL, que é o distúrbio de linguagem, o TOC, a síndrome de Down. Se vocês pesquisarem sobre síndrome de Down, 40% dos Downs têm autismo, paralisia cerebral, transtorno bipolar, epilepsia, síndrome de Alzheimer, síndrome de Moebius, síndrome de Savant, que é a autohabilidade, síndrome de Rett, de West. Então, assim, a gente tem muitos distúrbios associados ao autismo. Então, a criança com autismo, 90% dos casos, elas têm a questão da comorbidade. Depois da Covid, a gente está escutando muito essa palavra comorbidade. A vítima não tinha comorbidade, ou seja, ela teve o Covid, mas ela não teve nenhuma outra doença associada. Então, no nosso caso, é comorbidade, é uma síndrome associada a outra. Pode passar, por favor? E aí, para a gente fazer o diagnóstico, né? Claro que a gente não é médico, né? Nós somos profissionais. Mas muitas vezes nós somos procurados antes dos neuros. E assim, aqui na minha cidade, que eu sou de Petrópolis, acontece muito isso. Eu sou muito conhecida aqui, graças a Deus, né? Porque eu já estou muito tempo na área. E às vezes vem para mim primeiro e depois vai para o neuro. Então, a gente faz uma avaliação que na psicopedagogia a gente chama de hipótese diagnóstica e depois vai para o neuropediatra. E alguns aspectos que a gente tem, né, como a gente não afirma, mas a gente faz uma hipótese que pode ser, e um médico, né, ele vai avaliar e ver se a gente está certo. No aspecto social, ele não olha, né, pra gente, ele tem dificuldade de visualizar, de olhar pra gente. Por quê? Depois que eu comecei a estudar o autismo tem uma coisa chamada monofuncionamento. O que é isso? Nós temos 5 sentidos, né? Na verdade, são 10, mas são 5 mais conhecidos: tato, paladar, audição, olfato, visão. E quando a gente está aqui, a gente pode estar fazendo várias outras coisas. Se você não está dando aula como eu, você pode estar respondendo seu celular, você pode estar olhando o arroz no fogo e você está prestando atenção aqui. Porque a gente tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque os nossos 5 sentidos, eles são ativados todos de uma vez só.
O autista, como ele tem uma falha enorme no neurônio espelho, atinge a questão dos sentidos, que a gente chama de monofuncionamento. O autista, ele consegue desenvolver um sentido por vez. Então, muitas vezes, na questão dele não te olhar, é porque ou ele te olha ou ele te escuta. Então, a gente tem que começar a entender que ele vai ter pouco contato visual, porque como ele tem um monofuncionamento, ou ele te escuta ou ele te olha. Então, até a indicação, né, dos estudiosos aí do autismo, dos estudiosos do neurônio espelho, né, a minha tese é sobre neurônio espelho. Os estudiosos falam que você, para falar com a criança num primeiro momento, porque o contato visual ele é desenvolvido, então se ele tiver estímulo, ele vai desenvolver esse contato visual. Você fala num primeiro momento de lado com a criança, porque como ele tem um monofuncionamento, ou ele te escuta ou ele te olha. Então, essa falta de contato social é por falha no neurônio espelho, né? E depois a gente vai desenvolvendo. Ele tem uma dificuldade na linguagem e na comunicação, então na fala, né? Ele não sabe se expressar por gestos. E na questão abstrata, de imaginação. Por exemplo, se eu falar para vocês aqui, gente, lá fora tá chovendo canivete. Então você sabe que não tá caindo canivete do céu. Que tá o quê? Chovendo muito. Porque a gente tem essa questão, né? Poxa, tá chovendo canivete, né? E a criança autista, se você falar assim, tá chovendo canivete, ela vai olhar para você e vai falar, mas cadê o canivete? Porque ela não tem a questão abstrata de imaginação, ela é concreta. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, quando a gente vai fazer uma intervenção com uma criança autista, a gente sempre se reporta com coisas concretas e com coisas visuais. Tá? Mais uma vez eu vou tocar aí no assunto do neurônio espelho. A falta, né, dessa conexão ali do neurônio espelho faz com que essa criança tenha dificuldades de imaginação, de abstração. Então, assim, há uma coisa também que quando a gente for fazer uma intervenção, desculpa, gente, só um pouquinho. A garganta vai ficando seca. Quando a gente vai fazendo uma hipótese diagnóstica, né, e futuramente, né, quem é psicopedagogo, né, eu tô falando aqui da minha praia, e for fazendo uma intervenção, tudo assim, concreto, tudo visual, porque eles são simplesmente super concretos, tá? Pode passar, por favor. Gente, tá dando para entender, tá legal? Meninas aí do mais, né? Se não estiver entendendo, por favor, porque assim, eu sou muito objetiva na minha fala. Tem alguns profissionais que eles começam a falar de teóricos. Eu sou mais de falar coisas mais funcionais, que eu acho que vai ser mais bacana, né? Quem já fez meus cursos online sabe que os meus cursos são curtos e são ali, o que eu tenho que falar, tá? O tratamento, né, que a gente fala hoje, nem sempre é medicamentoso. O medicamentoso, né? Vai dar o risperidona, vai dar o DPCO, aquele outro, esqueci o nome. Depois eu lembro. Vai dar aqueles montes de medicamentos, vai depender do médico, porque se ele vai ver uma comorbidade ou se ele vai ver alguma outra alteração. Mas o tratamento hoje é terapia, né? Que a gente tem as duas terapias que são, assim, primordiais e são excelentes, que é o TIT, a ABA, e eu não botei aqui, e o Denver, né? Essas terapias são análises do comportamento humano. Todas saíram da ABA, tá? Eu sou particularmente apaixonada na terapia ABA, que ela modela comportamento. Ela serve para qualquer tipo de comportamento inadequado. A gente está falando aqui de autismo, né? Mas a terapia ABA, ela serve para Down, serve para TDAH, serve para crianças com dificuldade de aprendizagem, servem para crianças sem educação, que não tem transtorno, não tem nada, mas tem falta de limite. Então, essas terapias aqui, elas são terapias voltadas para modelar o comportamento. Por quê? O autista, ele tem, que a gente chama na terapia ABA, e no TIT também não é diferente, de antecedentes. O que são antecedentes?
são comportamentos inadequados. Todas as crianças têm comportamentos inadequados, sendo com síndrome ou transtorno, ou crianças ditas normais. E a aba, primeiro ela verifica quais são a aba, o TIT, o Denver, ela verifica quais são os comportamentos inadequados, né, que a gente chama de antecessores, e ela vai modelar esses comportamentos. Então, ela vai transformar os comportamentos que são inadequados em comportamentos adequados. É um tratamento singular, né? Eu falo isso no curso de aba que eu ministro. A gente tem a teoria, a gente tem aí o que a aba fala, mas uma terapia voltada para uma única pessoa, na qual a gente vai montar um programa para essa criança. Então, os mais conhecidos hoje são o TIT, a aba e o Denver. Todos eles foram idealizados na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O Leandro está perguntando aqui quais os profissionais que podem aplicar a aba. Então, Leandro, a aba ela pode ser aplicada por um profissional que tenha uma especialização na análise aplicada do comportamento. Então, você tem que ter uma pós-graduação com, no mínimo, 360 horas. Então, no mínimo 360 horas e tem de 900, melhor ainda, para você ser um aplicador da aba. É claro que você pode fazer... Tá picotando aí, gente? A Vanusa colocou aqui. Para mim, minha internet hoje está super boa. Claro que você pode fazer um curso de aba, de extensão, para você aplicar, né, informalmente, se você já é psicopedagogo, se você já é lá algum profissional da área, mas de preferência que você tenha uma especialização, tá? Pode passar, por gentileza. E aí eu chego na parte que eu amo falar, né? Quando a gente fala de diagnóstico de autismo, a gente fala de autismo e processamento sensorial, que é assim, o meu também, ela faz parte da minha tese e faz parte de um livro meu que eu ia lançar no Congresso de Psicopedagogia que a gente ia ter ano passado em Petrópolis e a gente não teve. Então, o livro está aqui prontíssimo para a gente lançar. O DSM-5, ele veio com um diferencial no diagnóstico do autismo. Ele fala sobre o processamento sensorial, ou seja, nós seres humanos, todos, nós temos algo que nos incomoda, né? Por exemplo, o meu transtorno sensorial, todos nós temos um transtorno sensorial. O meu transtorno sensorial é quando alguém começa a mastigar perto de mim. E o movimento de abrir e fechar da boca da pessoa e o barulho da mastigação me deixa super desconfortável. A minha mão, ela começa a formigar, eu tenho que sair de perto da pessoa. Ou se eu estou num almoço social, um almoço de trabalho, eu concentro na minha comida e não olho para ninguém. Na minha casa, o que eles falam? Nossa, Elaine é um nojo. Porque eu falo, né, como a gente tem intimidade na família, gente, pelo amor de Deus, sai de perto de mim. Isso, na verdade, é um transtorno sensorial, algo que me incomoda, que todos nós, pessoas ditas normais, nós temos de 3 a 5 transtornos sensoriais, que o seu pode ser, por exemplo, passar um isopor na parede e você fala assim, pelo amor de Deus, para com isso. Ou eu pego uma lixa de unha e você fala assim, pelo amor de Deus, sai de perto de mim com essa lixa. E N coisas. A minha filha, por exemplo, rasgar papel perto dela, ela fica assim num nervoso. É um transtorno sensorial. E o autista, ele pode ter mais de 600, 500 transtornos sensoriais, claro, dentro da singularidade, né? Então, ele tem essa questão de ter dificuldades para cortar o cabelo, ter dificuldades de mastigação, ele tem seletividade alimentar por causa do processamento sensorial. Então, algumas texturas, né, são difíceis para ele por causa do transtorno sensorial.
Então, assim, isso no DSM-5, ele veio muito forte. E a criança, ela entra em crise porque ela não suporta os estímulos sensoriais. Então, uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, que se você ver uma criança em crise, tá? Um autista em crise, a crise ela dura de 10 a 14 minutos. Deixe essa criança em crise. Jamais tente abraçá-la. Jamais tente interromper a crise, porque geralmente essas crises, elas são ocasionadas por transtornos sensoriais, e essa crise, ela é de autorregulação. Ela tem ali aquele momento que ela está se autorregulando. Então, se ela tem uma questão sensorial, de toque, de cheiro, de ambiente, de textura. Quando a criança está em crise, eu vou abraçá-la? Não, eu vou deixar ela, eu vou protegê-la se tiver alguma coisa que ela possa se machucar. Mas se não tiver nada que ela possa se machucar, eu vou deixar essa criança ter essa crise, porque a gente chama crise de autorregulação. E alguns profissionais, infelizmente, eles não têm esse conhecimento que o processamento sensorial, gente, eu amo falar sobre isso. O processamento sensorial é uma das grandes coisas que a gente tem que ter muito conhecimento para atuar no TEA. E aí, nos meus estudos, né, sobre processamento sensorial, desde 2014, estudando, DSM-5 saiu, eu nem tinha no Brasil ainda, nem tinha na internet, porque hoje tem, você baixa, eu comprei em dólar, caríssimo, o DSM-5, e quando eu bati ali e vi a questão sensorial, abri um leque, porque eu comecei a adaptar e fazer uma avaliação daquela criança que chegava na clínica, de qual questão sensorial era dela, para mim atuar. E aí eu conheci, gente, o cobertor ponderato e conheci o colete ponderato, que vende hoje na internet, que são artigos que qualquer autista, então no grupo 1, do grupo 2 ou do grupo 3, tem que ter, né? Caro, mas dá para fazer. O colete ponderato é um colete na qual tem peso. Quem é terapeuta ocupacional aí com certeza conhece, tá? Que você coloca ali aquela criança com o colete, então ela fica o dia todo com o colete e ela tem menos disfunção sensorial, ela tem menos coisas que irritam ela. Ou ela dorme com o colchão ponderato, que é um colchão com peso, que também ajudam a minimizar esses impactos do processamento sensorial. Então, assim, quando a gente vai fazer um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, e para depois a gente intervir, veja sempre qual é a questão sensorial da criança. E jamais, se ele tem uma dificuldade com a textura da banana, ele não vai comer a banana nunca. Ah, mas isso vai passar depois que ele fizer 5 anos. Isso chama-se transtorno sensorial. Claro que pode passar. Pode, mas isso depois de um trabalho lá do terapeuta ocupacional, depois de um trabalho lá do psicoterapeuta, do psicopedagogo, da equipe multidisciplinar, do neuro. Então, assim, no primeiro momento, eu não vou insistir com a criança que tem dificuldade com a textura da banana, isso é frescura. Não, isso chama-se transtorno sensorial. Então, assim, que a gente chama de PS, né? Que é o distúrbio do processamento sensorial. Muitas pessoas não conhecem, tá? O transtorno sensorial, tá? Que todos nós podemos ter. Pode passar, tá? Vocês só me falam se eu estiver avançando aí a hora, tá? Porque eu nem tô olhando aqui, são 10:09. A gente se empolga, né? Porque o assunto é fantástico, né? E assim, quando eu falo de autismo, eu não vejo a hora passar, tá? E aí, falando ainda sobre essa questão, gente, o que seria, né, esse processo, o autismo e o processamento sensorial? Falando de diagnóstico, se eu não falar disso, não tem diagnóstico. É uma questão de entrada desarmoniosa de informações. Então, a criança, ela recebe muitos estímulos ao mesmo tempo.
ela tem ali um monofuncionamento, então ela não consegue administrar aqueles muitos estímulos há muito tempo. Então ele se isola porque ele não suporta, tá? Então, ele não suporta, ele se isola. Ele tem a seletividade alimentar, como eu falei para vocês, que faz parte da disfunção sensorial. Todas as pessoas com autismo têm algum grau de disfunção sensorial. Então, isso é uma característica muito marcante na criança com TEA. Disfunção sensorial, dificuldade no processamento sensorial. Pode passar, por favor. Pode passar. A causa, né, do distúrbio é de ordem genética, né? Os estímulos ocorrem como no DEPAC, né? A criança recebe o estímulo, mas ela não consegue administrar aquele estímulo para se transformar em conhecimento, e aí ela fica muito estressada porque ela não consegue receber muitos estímulos ao mesmo tempo e transformar em conhecimento, tá? É de ordem genética, tá? E essa questão sensorial pode ser minimizada com exceções de TO, né, terapia ocupacional, que eu sou super admiradora do trabalho de TO. Eu acho que para o autismo tem que entrar na equipe multidisciplinar o TO, que o trabalho, tanto o TO quanto a ecoterapia. A ecoterapia também ajuda muito a minimizar as questões do processamento sensorial. Pode passar. E aí, talvez alguém nem tenha escutado, né? Mas o homem, né? O homem no geral, homem e mulher, nós temos, na realidade, são 10 sentidos, né? A gente, na escola, a gente estuda 5 sentidos conhecidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Mas a gente tem outros 5 sentidos desconhecidos, que é o vestibular, o da procepção, o da interocepção, o da noecepção e da termocepção. Então, a gente precisa entender um pouquinho desses 5 sentidos desconhecidos. Quem conhece muito desses sentidos, geralmente são os profissionais de educação física, são os psicomotricistas, que estudam esses 5 sentidos desconhecidos. E que a criança com TEA, eles têm muitas falhas, por exemplo, no sentido vestibular, que é o da audição. Então, você chama a criança, Pedro, com TEA. Aí você, Pedro, a criança, Pedro, e a criança não te escuta. E aí você leva lá para fazer uma audiometria, você leva lá para fazer um teste de audição e a criança não tem nada. Muitas vezes ela te escuta, mas como ela tem uma questão na audição, ela não consegue de imediato te responder. E o sistema vestibular, ele também é responsável pela questão do equilíbrio. Você já viu como é que a criança com autismo, ela tem muita dificuldade de equilíbrio? Ela tem dificuldade de andar em linha reta, porque ela tem uma dificuldade na questão do sistema vestibular. Tá? Então, por isso que a psicomotricidade, a terapia ocupacional, a fisioterapia para a criança com TEA é, de fato, muito eficaz, porque ela tem problemas no sentido vestibular. Quando você tem uma labirintite, porque você está com falha no seu sentido vestibular, que está localizado na sua audição. A gente tem a falha da criança com autismo no sentido da proiocepção, postura, contração muscular, fazer as atividades sem olhar, tá? Ter o controle do nosso corpo. Essas crianças com TEA, isso em todos os graus, tá? Elas têm dificuldades de postura, de tônus muscular, de fazer atividades, de coordenação motora fina grossa.
Alguém falou comigo uma vez, crianças com autismo comem muito. Crianças com autismo não sentem dor. Crianças com autismo têm falhas nesse sentido tão desconhecido, que é o da interocepção. Sensação de dor, de fome, de sede, de cansaço, de frio. Então, aqui em Petrópolis, como em Friburgo, que são cidades extremamente frias no inverno, eu tenho uma amiga que tem uma criança autista e ela fala assim, mas fulano não bota uma meia. Ele tem uma falha na propriocepção, então a gente tem que colocar, mesmo se ele não quiser, mas para ele tá tudo legal, ele vai pegar uma pneumonia, mas para ele, como ele tem uma falha, ele não tem assim aquela percepção. A gente tem também o da nocicepção, que é só a sensação de dor. Então, ele cai e não chora, ele se queima e não chora, porque ele tem falhas. E a gente tem o termocepção, que são o registro de temperatura, frio, quente e etc. Gente, os 5 últimos sentidos são tão presentes no ser humano como desconhecido. Pois como a gente faz tudo no automático, a gente faz tudo natural, a gente não entende esses sentidos. Mas para a gente intervir, para a gente conhecer o TEA, a gente tem que conhecer esses 5 sentidos desconhecidos. Então, assim, eu aconselho que você estude um pouquinho sobre as atividades para estimulação do sistema vestibular, que você estude um pouquinho sobre as atividades para a propriocepção, para a interocepção, da nocicepção, porque eu tenho certeza que tem vários artigos na internet, tem vários vídeos no YouTube, tá? Que você vai conhecer um pouco sobre essas questões. Pode passar, por favor. E aí eu falei para vocês, né, como eles têm algumas falhas nesses 5 sentidos desconhecidos, ele tem um monofuncionamento. O monofuncionamento no autismo é a experiência de um sentido de cada vez. A maioria das pessoas com desenvolvimento neurotípico é capaz de andar sem, para isso, tem que olhar os seus pés, né? Que você tem um sentido proprioceptor desenvolvido. Ao mesmo tempo, podem estar falando, né, ao celular e acenando para uma pessoa, porque a gente faz as funções na questão automática. Mas, gente, entenda, a criança, o adulto, o adolescente, ele tem um monofuncionamento. Um sentido é ativado por vez. Então, o que você vai fazer quando você tiver ali trabalhando com a criança com TEA? Dê um comando só, tá? Dê um comando por vez. Dê um estímulo por vez. Depois que esse estímulo tiver bem resolvido, bem entendido, você passa para outro comando. Por isso, a importância, falando de escola, do PEI, Plano de Ensino Individualizado. Porque a criança dita normal, a neurotípica, você dá várias atividades na escola, ela dá conta. A criança com TEA, como ela tem um monofuncionamento, você tem que dar um estímulo por vez, resolver aquele estímulo, que a criança faça entender e você mude. Então, assim, gente, eu falo sempre, o autismo é muito mais fácil do que se imagina. Ah, Elaine, mas você já trabalha com autismo há 16 anos. Ok, mas eu comecei no 1. Né? Eu não sei tudo de autismo que eu sei e não sei nada. Eu não sei nada, tá? Eu sei assim, 5%. E estou estudando todos os dias, estou aprendendo com várias pessoas, estou aprendendo com vocês. Mas se eu não estudasse, eu não tinha resultado com as minhas crianças, né? Hoje eu estava falando com meu marido e ele estava falando assim, e a gente estava falando, minha irmã é dentista, e meu irmão formou agora. Ele não tem paciente. Aí meu marido falou assim, mas você lembra que também você não tinha ninguém? Né? E hoje você é conhecido em todo o Brasil. Mas por quê? Por causa da dedicação, por causa dos estudos. Então, assim, não é fácil trabalhar com autismo, não. Mas também não é uma coisa impossível e difícil. Quando a gente começa a entender, quando a gente começa o quê? A estudar e a se dedicar.
tá? Então, o monofuncionamento é uma coisa que você vai dar um estímulo para cada vez. O pessoal tá falando no chat, aí no final eu vou respondendo, tá, gente? Pode deixar aí, que eu vou falando aí, que eu já vi que as pessoas começam, né? A gente tá falando de um assunto e vai ligando lá as lâmpadazinhas, né? Você vai lembrando de alguma coisa do seu cotidiano. Isso é muito legal. Pode passar, Luciana, por favor. Volta por favor. Sai o compartilhamento aí. Olha a técnica. É um antes. Ah, esse mesmo. Esse mesmo. E aí, eu trouxe aqui para vocês, só assim, né? Pra gente entender, né? Brincadeiras que reduzem a ansiedade e reduzem na questão sensorial, tá? Então, eu vou falar rapidamente sobre algumas brincadeiras que reduzem, né? Depois, se você quiser, eu posso estar mandando para você esse material. Se você for seguir lá no Instagram, Elaine Assis Oficial, tá lá. Sempre coloco algum material, sempre coloco alguma coisa. E no Facebook, Elaine Assis, tá? Pode passar, por favor. E aí a gente vai falar sobre algumas dicas, né, para você manter a atenção dos autistas na questão sensorial, na questão cognitiva, na questão de comunicação e linguagem. Ter sempre comunicação objetiva. Não vamos falar nada no abstrato. Então, não está chovendo canivete. Está chovendo muito, né? Me dá 10 conto. Não é 10 conto, é 10 reais. E N coisas que a gente fala aí de gírias no cotidiano, né? Evitar atividades muito longas. Por questões sensoriais, a gente tem que dar atividades objetivas. Nem eu gosto de atividades muito longas. Eu sou objetiva, eu vou para a academia e fico no máximo 40, 50 minutos. Eu não vou ficar 2 horas. Adaptar o currículo, atividades e avaliações, né? Propor atividades baseadas no interesse do aluno, que eu esqueci de falar do hiperfoco, esqueci de falar, mas vou falar agora. Todos os autistas têm um hiperfoco. O que é o hiperfoco? Algo que ele gosta muito. Então, ele gosta muito da Peppa. Então, ele fica no celular com a Peppa e a televisão tá na Peppa. Ele vê a Peppa o dia todo. Isso é chamado hiperfoco. Ah, ele gosta do dinossauro e ele sabe todos os tipos de dinossauro. Não sei o que, Rex, aquelas coisas todas. Ele gosta muito do jogo de não sei o que, hiperfoco. Eu sempre trabalho com as crianças, com os adolescentes que eu atendo, dentro do ponto de interesse. Então, lá na anamnese, quando eu estou conversando com os pais, eu vejo qual é o ponto de interesse e eu coloco a minha adaptação, que eu coloco a minha adaptação ali, da minha intervenção com o hiperfoco da criança, tá? Então, você vai sempre explorar o hiperfoco, o cotidiano, as abordagens sensoriais e sempre a ludicidade, tá? Pode passar. Acho que já tá chegando aí ao fim dos slides. E aí, pode passar, eu não vou falar mais sobre essas questões. Se você quiser, já pode interromper aí o compartilhamento. Porque aí, não posso, meninas, deixar para a gente responder agora, ver se ficou alguma dúvida. Vocês que estão no comando. Pode responder, sim. Eu também tenho uma perguntinha para fazer, mas vamos dar prioridade para o chat aí. Vou ver aqui. Como tá? Deixa eu ver se tem muita coisa aqui. Tem partilha. Oi? Tem a partilha aí. Leandro fez algumas partilhas, né? O que a gente sente também, desse apoio da rede, né? De preparar o Leandro botou aqui, né? Todo dia eu tinha que me reinventar para tentar alcançá-lo, né? Tem mais assim, né? Se alguém quer falar, então é melhor que as pessoas falem, né? Perguntem. Eu tenho 2 autistas no meu segmento, tá, Elaine? Um tá no 5º ano,
que está refazendo o 5º ano, a pedido da família, chegou à escola esse ano. E aí ele verbaliza pouco, geralmente ele repete as Ele nossas tem falas. ecolalia, É, tem ecolalia, né? então ele repete. E aí, assim, como trabalhar, né? A família, né, tem a questão do PEI, de adaptação, mas é uma criança que está no 5º ano. A gente percebe que ele já lê, né? Lê com uma certa limitação, mas lê, né? Então, assim, como trabalhar essa fala? Porque, Então, a gente tem que, assim, a ecolalia também é falta de consciência fonológica, tá? Por mais que ele tenha chego aí ao 5º ano, a gente vai trabalhar com atividades primárias, rimas, aliteração, onomatopeias. Isso ajuda muito a diminuir a questão da ecolalia. Porque, na verdade, chegar no 5º ano, que é 10, 11 anos, já era para estar diminuída a ecolalia. Aí vamos ver se essa criança ela frequentou um fono, se ela frequentou um psicopedagogo e tinha formação para trabalhar com essas questões de rima, de aliteração, onomatopeia, consciência fonológica. Então, essa falha com certeza está aí. E são atividades, Adriana, simples, de rima, de imitação, tá? Para a gente ajudar aí essa criança a ter menos ecolalia, porque depois vai diminuindo. ele tem hiperfoco, mas assim, como o Leandro disse, ele ainda falta assim um preparo, né? Os professores eles não são preparados aí para essa lida. Assim, na verdade... E aí, às vezes, acha que a gente tem assim um manual. Então... que é tudo pronto, né? Na verdade, né, eu como professora, como pedagoga, eu fico muito triste porque a nossa classe não gosta de estudar. Na verdade, a gente ter 46 pessoas que estão aqui na sala hoje, eu acho maravilhoso, tá? Porque são pessoas comprometidas, são pessoas que querem uma prática diferente. Muitos aqui devem ser até pais e mães, porque vê que não consegue na escola, tá, gente? Profissional capacitado, então essa mãe, esse pai, porque assim, quando você tem um filho, é um amor tão incondicional pelo seu filho, que você vai fazer o quê? Não, eu vou estudar. Quantos pais, quantas mães eu vejo estudando, vejo trabalhando depois com autismo e se transformando em profissionais maravilhosos, porque não conseguiram na escola, infelizmente. Então, a nossa classe, né, é triste falar isso, mas não é uma classe estudiosa. E é que, né, a base de tudo é o professor. Sim. Alguém quer falar alguma coisa, fazer mais alguma pergunta, gente? É a hora agora, né? Talvez você não tenha entendido a minha fala. Tem uma pergunta aqui, Elaine. Vou ler para você. Por favor. É certo chamar o autista de egocêntrico? Então, a gente não vai chamar ele de egocêntrico. Ser egocêntrico é uma característica dele. Mas assim, o que eu falaria? Olha, você tem que aprender a dividir